Olá, uma boa tarde, na graça, na paz do nosso Deus, que a presença do nosso Espírito Santo, Consolador, Confortador, aquele que consola, que sonda os nossos corações, esteja conosco nessa tarde. É uma palavra que veio ao meu coração, que eu gostaria de estar compartilhando nessa tarde. Se encontra em Ezequiel 37, versículo 1, que fala: Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão reviver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, e estendeu-se pele sobre eles, e por cima, mas não havia neles o espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Portanto, profetiza e diz-lhe: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso, e o fiz, e disse o Senhor. Nós estamos aqui diante de uma palavra aonde o próprio Deus leva o profeta Ezequiel a olhar, a sentir naquele momento como estava o povo de Israel. A palavra de Deus diz que Deus pega o profeta Ezequiel e leva ele no meio de um vale de ossos secos. A palavra de Deus fala que o Senhor chama Ezequiel para andar ao derredor daquele vale de ossos. E a palavra de Deus diz que aqueles ossos eram sequíssimos, que estavam secos, sequíssimos. E a palavra de Deus fala que ele fez ele andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Aí a palavra de Deus diz para esse profeta
andar ao derredor daquele vale, de um cemitério em vida ali, seco, sequíssimos, onde a palavra de Deus fala que era um cemitério de ossos, onde não tinha mais vida, não tinha mais esperança, não tinha mais uma luz naquele lugar. Era um lugar de trevas, de secura, um lugar sem esperança, sem vida. Aí a palavra de Deus diz para aquele profeta, ele faz uma pergunta para o profeta Ezequiel. Ele faz naquele momento, ele pergunta: filho do homem, poderão viver estes ossos? Aquele profeta responde ao Senhor: tu sabes, Senhor. Eu vejo aqui nessa palavra, quando Deus, ele chama Ezequiel para andar ao derredor daquele vale, e quando Deus mostra para ele que aquele vale, aqueles ossos secos, era a casa de Israel, era o povo de Israel. O povo de Israel naquele momento se encontrava assim, secos, sem vida, sem esperança, longe de Deus, longe dos princípios do Senhor, longe da vontade de Deus, desconectados de Deus, totalmente fora da presença do Senhor. A palavra de Deus fala que aquele povo de Israel, naquele momento, se encontrava como um vale de ossos secos, sem esperança, sem vida. E quando Deus chama Ezequiel, a palavra de Deus fala para ele andar ao derredor daquele vale de ossos secos. O que traz para mim, por que Deus fala para ele andar ao derredor? Porque muitas das vezes, quando Deus ele quer restaurar a vida de alguém, quando Deus quer restaurar um povo, quando Deus quer restaurar, quer curar, quer sarar, Ele é um Deus cuidadoso, Ele é um Deus zeloso, Ele é um Deus que Ele zela, Ele limpa as feridas, Ele cuida das feridas. E Ele chama realmente Ezequiel para aquele momento de cura, de restauração. Para que Ezequiel profetizasse para aquele vale de ossos secos a vida, a cura, a restauração. E o que eu vejo nesse versículo, quando ele fala que ele me fez andar ao redor. Por que ao redor e não no meio? Porque ele me faz andar ao redor daqueles ossos. Porque Deus não queria ferir mais ninguém. Deus não queria machucar mais ninguém. Talvez se ele andasse no meio dos ossos, ele pisaria nos ossos, ele pisaria e ferisse muito mais aquele povo. Ele ferisse mais aqueles ossos, quebraria mais aqueles ossos. Então Deus manda ele andar ao redor, com cuidado, com zelo. E Deus chama ele para uma missão que muitas das vezes Deus tem essa missão para mim, tem essa missão para você, que é chamado por profeta, que é chamado para profetizar coisas de Deus, para profetizar cura, profetizar libertação. E muitas das vezes nós estamos quietos dentro do aconchego do nosso lar, dentro do aconchego da nossa casa, dentro do aconchego da nossa igreja, dentro do aconchego do nosso ministério, dentro do aconchego do nosso ministério, da nossa chamada, dentro do aconchego, fazendo a obra de Deus na igreja, a obra de Deus, né, nas lives que hoje, né, são as lives. E muitas das vezes Deus está chamando um povo diferente, um povo que acredita, um povo que crê de verdade, um povo que profetiza não da boca para fora, um povo que profetiza aquilo que realmente é Deus que está mandando, não aquilo que nós queremos profetizar.
É muito fácil uma pessoa chegar em mim e dizer para mim os seus problemas e eu falar, vai passar da boca para fora. Eu quero ver nós profetizar dentro da palavra, como Ezequiel profetizou na palavra do Senhor. Renei chamando como anabachou. Ele não profetizou de si. A palavra de Deus fala que o próprio Deus tomou Ezequiel e levou. Ele levou. A palavra de Deus é bem clara. Veio sobre mim a mão do Senhor e me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. O Senhor levou. Deus o tomou pelo espírito dele e levou Ezequiel. É muito diferente, irmãos, de Deus nos levar, Deus falar, Deus profetizar sobre as nossas bocas, ou nós profetizarmos aquilo que nós queremos, aquilo que nós desejamos, aquilo que os nossos olhos estão vendo. É diferente quando Deus profetiza, quando Deus usa um vaso para profetizar a cura, a libertação, a salvação, a restauração. Quando é Deus profetizando, Ramantui decanta labachai. Deus cura, Deus liberta, Deus salva, a salvação de almas. É diferente de quando nós falamos do nosso eu, da nossa vontade, do nosso ego. A palavra de Deus diz que ele fala para o Senhor que quando Deus manda ele andar ao redor daquele vale, que o Senhor pergunta para ele, poderão viver esses ossos, reviver esses ossos? A resposta do profeta para Deus, tu sabes, Senhor. Muitas das vezes é isso que acontece com nós. Nós estamos vivendo dentro de muitos vales hoje, muitos vales de ossos secos. Muitas das vezes dentro da nossa própria casa há vales profundos de sequidão, de morte espiritual, casamentos morrendo, famílias desoladas, desestruturadas, famílias sendo destruídas, sem esperança. Muitos vales de ossos secos estão passando aos nossos olhos dias a dias, no mundo, no trabalho, nas ruas. Em muitos lugares nós vemos um vale de ossos secos, sem vida, igrejas morrendo, igrejas sem a presença do Espírito Santo, igrejas que estão ficando como um vale de ossos secos, igrejas que muitas das vezes pregam Ramanchuí de Cantalabachai, pregam aquilo que querem, que desejam, os desejos do seu coração, aquilo que vem pelos teus olhos, mas não aquilo que o nosso Deus, o nosso Senhor tem mandado a gente pregar, que é a palavra, que é o seu querer, a sua vontade. Porque quando Jesus esteve na terra, quando Jesus ele andou pela terra, ele pregava a verdade. A palavra de Deus diz que a verdade ela cura, a verdade ela liberta. E onde estão as pregações? Aonde estão as pregações que traz cura, que traz libertação, que traz almas para o Senhor Jesus? Aqui Ezequiel foi levado num vale de ossos secos, aonde representava a casa de Israel. Um povo morto espiritualmente, um povo que estava desconectado da vontade do Pai, um povo que se desligou da vontade do Senhor. Estavam mortos, com os ossos sequíssimos. A palavra de Deus diz que a casa de Israel foi considerada como um vale de ossos secos. E hoje não é diferente. Nós estamos vivendo um tempo de sequidão, um tempo de falta de esperança, falta de vida,
falta de presença de Deus, falta de fé, falta de estar na presença do Senhor, falta de amor ao próximo, falta de olhar para o próximo com amor, falta aonde os líderes estão com esta falta de amor pelas tuas ovelhas, aonde os líderes estão pregando, mas não está havendo cura, não está havendo salvação, não está havendo libertação. A igreja continua a mesma mornidão de sempre. E a presença do Senhor, aonde está? A presença do Espírito Santo, aonde está o avivamento do Senhor? Aonde está? Nós estamos vivendo um tempo difícil. Nós estamos vivendo um tempo onde vidas estão sendo ceifadas por Satanás, onde vidas estão sendo ceifadas por suicídios, onde vidas estão tirando vidas porque não estão suportando mais. Nós estamos vivendo uma época que quem dobrar o seu joelho, quem buscar a presença do Espírito Santo, quem se encher da verdade do Senhor vai sobreviver. Mas quem não buscar essa presença, quem não se encher do Espírito Santo, quem não buscar o consolo, o conforto, não vai suportar. Porque o peso do mundo, a opressão que está vindo sobre o mundo, a opressão que Satanás está lançando sobre o mundo é muito grande. E se você não se jogar aos pés do Senhor, não der ouvido à voz do Senhor, Ezequiel, ele deu ouvido à palavra do Senhor. Quando Ezequiel é chamado para andar ao redor daqueles vales de ossos secos, ele poderia desacreditar no seu coração que aquelas vidas poderiam reviver novamente. Ele poderia pôr no seu coração, mas imagine como vai reviver esse vale de ossos secos. Como vai viver esse vale? Mas a palavra de Deus fala que ele estava sobre as mãos do Senhor e ele foi levado pelo Espírito do Senhor. É muito diferente de você profetizar no Espírito do que você profetizar na carne. Quando você profetiza debaixo da unção do Senhor, quando você profetiza debaixo da unção, do óleo precioso do Senhor, você vê cura, você vê libertação, você vê salvação, você vê vidas sendo restauradas, casamentos sendo restaurados. A nossa fé, ela tem que estar na palavra do Senhor. A nossa fé, ela tem que estar na palavra do Senhor. No versículo 7 fala, então profetizei como se me deu ordem. E houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Muitas das vezes, quando Deus nos chama para profetizar, a palavra de Deus fala que ele profetizou como se me deu ordem. Ele ouviu. O ouvido do profeta estava atento à voz do Senhor naquele momento. O ouvido de Ezequiel, daquele profeta do Senhor, estava atento, estava em espírito. E ali ele fala que ele profetizou, segundo a ordem que o Senhor tinha dado a ele. E a palavra de Deus fala que houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço. Muitas das vezes, nós não vamos entender o trabalhar de Deus. Quando Deus te chamar para profetizar, quando Deus falar, olha para sua casa, e você olhar, e você vê seu filho nas drogas, e você vê seu casamento sendo desfeito, e você vê você na igreja, o seu ministério não sendo desenvolvido, a sua chamada morrendo aos poucos, o seu ministério morto, a sua chamada morta, o seu casamento morrendo, os seus filhos sendo devorados pelas drogas. E muitas das vezes o Senhor, pelo Espírito, ele vai te chamar.
a você profetizar sobre esse vale que está sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua igreja. E muitas das vezes, você vai se levantar e você vai começar a orar e você vai começar a profetizar e você não vai entender, porque vai começar a haver um rebuliço muito grande. Você vai começar a ver barulhos, rebuliços acontecendo ao seu derredor. Tudo parecendo que está ao contrário daquilo que você está buscando, aquilo que você está orando, aquilo que você está profetizando. Mas a palavra de Deus diz que esse reboliço, Deus está dentro dele. Ramantui de canta lamanais. Deus está nesse barulho. Rianda lamachou de canta labachai. O Senhor está nesse barulho, o Senhor está nesse reboliço. Continua profetizando. Continua profetizando. Profetiza a vida nesses ossos secos que está dentro da sua casa. Profetiza a vida, profetiza salvação na vida do seu filho, profetiza vida e salvação na vida do teu esposo, da tua esposa. Profetiza a vida no seu ministério, profetiza a vida, Ramantui de canta lamachai, nos seus dons, na sua chamada. Rei xererianda lamachou. Você vai ver um reboliço, você vai ver um grande barulho, você vai achar que nada está acontecendo. Você vai achar que tudo está igual, nada está mudando. Mas nessa tarde o Senhor te diz: continua profetizando, porque esse rebuliço, esse vento, estou dentro dele. Estou colocando cada coisa no seu lugar. Ossos estão voltando para o seu lugar. Ossos estão se juntando nessa tarde. Ossos que tinham se separado do seu corpo. Deus está trazendo de volta. Rei de canta e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Isso significa que os ossos tinham se separado, tinham sido arrancados. Podem ter arrancado o que for da tua vida nessa tarde. Pode o seu filho ter saído de dentro da sua casa para viver no mundo das drogas, viver no mundo da perdição, mas esse osso vai voltar. Deus vai trazer de volta o osso, Reanda canta labachai. Ele vai trazer de volta osso ao seu osso. E eu olhei e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se pele sobre eles por cima, mas não havia o espírito. Nessa tarde, creia que cada osso que foi roubado, arrancado, destruído, ele vai se voltar, osso a cada osso vai voltar. Porque o Senhor é aquele que traz de volta o seu filho para dentro do aconchego do seu lar. Traz esposo que não era para ter saído da sua vida. Se não foi Deus que permitiu sair, Reandecomanai. Esposas que foram arrancadas de esposos. Esposo que foi arrancado de esposas. Se não foi Deus quem permitiu essa quebra de aliança, tenha uma coisa na sua mente, que esse osso vai ser arrancado novamente do poder das trevas e vai voltar pelo poder do Espírito Santo. Risha mandecomanai, o teu papel é orar, o teu papel é abençoar. Nós somos chamados como profetas para abençoar o nosso povo, para abençoar a nossa igreja, para abençoar aqueles que estão caídos e prostrados. A palavra de Deus diz que não havia neles o Espírito, e ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dizem ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro cantos, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram e se puseram de pé, um exército grande em extremo. Mais uma vez o Senhor
Dá uma ordem ao profeta, profetiza aos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. E ele me deu essa ordem e eu profetizei. Quando nós estamos, irmãos, igreja amada do Senhor, quando nós estamos na presença do Senhor, quando nós estamos diante do Pai, quando nós estamos diante da presença do Senhor, com o nosso coração voltado ao Senhor, Ele vai mandar você profetizar a vida aos 4 cantos dessa terra, que o Espírito de vida entre na sua casa, entre na vida dos seus filhos, entre na vida do seu esposo, entre na vida da sua esposa, entre na sua igreja, entre em cada lar, em cada vida que precisa de salvação, vidas que você vem orando há anos, para que Deus salve, Deus liberte, Deus cure. Você ora, você consagra e você não vê, mas hoje o Senhor te fala pela essa palavra, profetiza, pela palavra do Senhor, pelo Espírito Santo. Não faça do seu eu, da sua carne e da sua vontade. Muitas das vezes nós queremos salvar as pessoas, salvar as vidas com as nossas palavras, com os nossos achismos, da forma que nós pensamos. Nós olhamos, o meu marido bebe, o meu marido chega em casa bêbado, e muitas das vezes nós queremos com palavras que saem de dentro da nossa boca, do nosso coração, nós queremos salvar aquela vida, e não vai ser palavras que saem da nossa boca, do coração, do querer nosso, que nós vamos libertar essa vida, que nós vamos libertar filhos de drogas, que nós vamos libertar vidas que estão nas garras malignas e satânicas dessa terra. Mas é com o Espírito Santo, é no poder da palavra. Nós temos a palavra de vida. Deus nos deu a palavra de vida. Você pode profetizar. Você tem o poder sobre a sua palavra. Você tem o poder de amaldiçoar ou de abençoar. Você tem escolhas de cantalabachai. E muitas das vezes nós estamos escolhendo maldição, profetizando coisas ruins, profetizando, não vai dar certo, ele não se salva, ele não tem mais jeito, o meu filho não se cura, o meu filho não tem mais jeito, ele não sai, ele vai continuar assim, dessa vida de vícios, de sequidão. A sua boca é um poço de profecias. Você não pode, profetizar maldição na vida dos seus filhos, maldição na vida do seu esposo, da sua esposa, maldição para a sua vida espiritual, para o seu ministério, para a sua chamada. Você tem que profetizar bênção, você tem que profetizar vida. Não, o Senhor me deu, Ele vai salvar. O Senhor me deu, o Senhor vai curar. O Senhor me chamou, Ele vai me usar. Ele anda contra Labachou. Eu sou um vaso nas mãos do Senhor. Satanás tem que sair, bater em retirada. O Senhor te chamou por autoridade, ousadia, coragem, para dizer para Satanás que ele não tem poder sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a nossa nação, sobre o nosso país, sobre a nossa cidade, sobre a nossa igreja. Você foi chamado por profeta, para abençoar a sua casa, a sua vida. Chamando quando ela baixou. Quantas das vezes nós estamos profetizando derrota nas nossas vidas? Quantas das vezes nós estamos nos fazendo de derrotados? E quando nós temos um Deus, o poder sobrenatural do Espírito Santo, Deus, Ele fez tudo perfeito. Deus, quando Ele criou o mar, colocou o peixe
dentro do mar. O peixe sobrevive dentro da água. Mas quando você tira um peixe de dentro da água, esse peixe morre. Porque esse peixe não vive sem a água. Mas se você vê o mar, a água vive sem o peixe. A água, o mar vive sem os peixes. Mas o peixe não vive sem a água. Quando ele é tirado da água, ele morre. Se você remover uma árvore de um solo, ela também vai morrer. Riande como anabachou. Mas se você vê o solo, ele sobrevive sem a árvore. Ele continua do mesmo jeito. Mas a árvore tirada do solo, ela morre. Da mesma forma, assim é o homem. Se você está desconectado de Deus, você vai morrer. Deus é o nosso ambiente natural. Nós somos criados para viver na presença dele. Riande como anabachou. Temos que estar conectados com Deus. Lembre-se, a água sem peixe ainda é água, mas peixe sem água morre. O solo sem árvore ainda é solo, mas a árvore sem o solo, ela morre. Deus sem o homem ainda é Deus, mas os homens sem Deus também morrem. Riande como anabachou, nós somos criados para estarmos ligados na videira que é Cristo. Nós somos ligados para estar conectados com Deus. O povo de Israel se desconectou. Estava totalmente desgarrados da presença do Pai. A palavra de Deus fala que o povo de Israel estava como um vale de ossos secos. E como está a sua vida nessa tarde? Como está a sua vida nessa tarde? Profeta de Deus, mulher que foi chamada para guerrear, mulher que foi chamada para profetizar. Como está a sua vida? Romanas, você está com seu ouvido atento a quem? Será que é Deus que está soprando nos teus ouvidos? Ou será que é o diabo que está dizendo para você, você não vai, você não consegue, você não tem mais força, você já é um derrotado, você outrora foi, mas hoje você não é nada. Você um dia pregou a palavra de Deus, um dia você profetizou e você viu vidas sendo curadas. Hoje, Ramande Komanai, você não consegue, você está fraca, você está desolada, você está arrancada, desconectada, você não tem mais o poder do Espírito Santo. Rei Chamande Komanai está amarrado. Satanás não tem esse poder sobre a sua vida, sobre a minha vida. Você não tem poder. Você pode usar o homem, Ramande Komanai, dessa terra. Você pode usar até pastores para querer barrar ministérios, chamadas. Mas o nosso Deus, ele não barra aquele que ele chamou, aquele que ele levantou. Ezequiel estava quietinho no canto dele e o Senhor o tomou pelas mãos e levou. Riche de Komanai. Você pode estar onde você for, aonde você quiser. Jonas, ele quis fugir da presença do Senhor. Jonas, ele quis ir embora para muito longe daquilo que o Senhor decretou na vida dele para ele levar a palavra para aquele povo. Mas o nosso Deus, quando ele quer usar, irmãos, não tem pastor, não tem igreja, não tem liderança, não tem capeta, não tem diabo, não tem ninguém que te impeça de fazer o que Deus tem na sua vida. Ramantuide canta labachai. Coloca uma coisa no seu coração nessa tarde. Você não foi chamado pelo homem. Você não foi chamado por homens. Você foi chamado por Deus. Então dá lado para o Espírito Santo. Pisa nessa cabeça dessa serpente nessa tarde. Pisa na cabeça do diabo nessa tarde e fala: eu fui chamado para profetizar a vida. A vida, Ramantuide canta labachai.
E eu profetizo na sua vida nessa tarde, como profeta de Deus, chamada para ser ministra da palavra do Senhor. Satanás nunca pode tocar numa pessoa que coloca a sua vida na presença do Senhor. Ele até quer e até tenta tirar a nossa saúde, as nossas forças. Ele até tenta tirar aquilo que o Senhor nos dá. Mas em nome de Jesus, o Senhor nos permite entrar em cavernas, em desertos, para nos mostrar que Ele é conosco, que Ele provê a água no deserto. Ele mostra para nós que no deserto tem água para os filhos dele. Ele tem o poder de entrar em cavernas e andar como Anabachou e falar nos nossos ouvidos, falar aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Quando Deus quer falar com um profeta, quando Deus quer falar com uma mulher de Deus, com um homem de Deus, Ele coloca nós, se preciso for, dentro de uma caverna para falar conosco. Mas Ele vai falar. Não vai ter quem impeça. Não vai ter quem impeça. Riande como Anabachou. Riste canta lamash. Daniel foi jogado na cova dos leões. Mas ali dentro, aqueles leões, eles fecharam as suas bocas. Não puderam se alimentar daquele homem de Deus, daquele profeta de Deus, daquele homem que servia ao Senhor, que declarava a sua adoração, o seu amor, o seu louvor ao Senhor. Os leões não puderam se alimentar daquele homem de Deus. E não vai ser você que Satanás vai alimentar a sua alma. Não vai ser Satanás, o diabo. Ele não vai se alimentar da sua alma. Em nome de Jesus. Ele não vai ceifar a sua vida nessa tarde. Pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Você tem um Espírito Santo, profetiza. Que os 4 cantos dessa terra assopre o Espírito Santo, que os ventos do Espírito assopre nos hospitais, assopre sobre as UTIs, assopre sobre as vidas que estão hoje perdendo suas vidas, perdendo a sua respiração. Ramantui de canta labachai, se levanta como profeta. Se não chegou na sua casa o luto pela Covid, chegou em muitos lares e você é profeta. Dobre o seu joelho, mas profetiza a vida, profetiza que o Senhor entre nos hospitais, entre nessas vidas que estão com Covid, entre nessas vidas que estão sem o ar nos seus pulmões, que o Senhor assopre do teu amor, do teu espírito, que assopre da sua respiração sobre os pulmões que estão sendo ceifados sem ar nessa tarde. Seja um profeta, Reande Comanabash. Show! Seja um profeta, seja um Ezequiel nessa tarde, seja um Ezequiel, Renecomanabachou, em nome do Senhor Jesus. Igreja, povo do Senhor, vocês foram chamados para ser soldados de guerra. Não se deixe se ferir, não se deixe. Você está um soldado ferido, um soldado caído, um soldado dilacerado, mas nessa tarde que o poder do Espírito Santo te alcance e te levante um grande exército, como levantou ali naquela profecia de Ezequiel, que foi levantado um grande exército. Rei Xererecomanabachou, que nessa tarde se levante um grande exército na presença do Senhor, cheio do Espírito Santo, não moldado pelo homem, não moldado por pastores, líderes, mas moldado pelo Senhor. Seja um vaso na mão do oleiro,
seja um vaso que caminha com os teus pés em terra firme, dizendo: os meus pés são levados pelo Senhor, os meus olhos são levados pelo Senhor, os meus ouvidos atentos à voz do Senhor. Seja um soldado de guerra. Levanta a espada, meu irmão, levanta a espada, minha irmã, e vamos guerrear, porque a nossa vida, ela é tomada pelo poder do Espírito Santo. Se você está desconectado do nosso Deus, da presença do Espírito Santo, saiba que o nosso Deus, ele te chamou para ser um guerreiro, para guerrear, mas você não sabe da minha situação, você não sabe como eu estou. Eu sei porque eu sei da minha situação, eu sei do que eu tenho vivido, eu sei da caverna que o Senhor me colocou, eu sei o deserto que eu estou passando. Mas o que Deus está me falando nessa tarde, que o meu deserto, que a minha caverna, ele está dentro dela comigo, e todo o reboliço que está ao meu derredor, ele está também no reboliço, ele está também nesse barulho. E ande com manabachou, dói, a situação dói, mas continua, não pare, chore, se derrame, mas continua profetizando, vai dar certo, tudo isso vai passar, tudo isso vai mudar, meu filho vai ser curado, meu esposo vai ser liberto, minha esposa vai ser liberta, minha família vai ser salva. Mianchu decanta labachai, continua sendo um profeta de bênçãos, seja um profeta de bênção, seja um profeta de verdade, da palavra do Senhor. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós sabemos que o nosso Deus é a verdade, é o caminho, é aquele que nos ampara, que nos segura, que nos leva, que ainda que você andar pelo vale da sombra da morte, ele estará com você. Ainda que você estiver dentro do vale da sombra da morte, ele estará contigo, ele estará nos seus caminhos, no vale da escuridão, no vale da morte. Se você estiver com seu coração prostrado na presença dele, ele estará com você. O Senhor tem refrigério para a tua alma, o Senhor tem refrigério para o nosso coração, o Senhor tem paz, tem alegria. Mas tu não sabes o quanto eu choro, o quanto eu sofro, o quanto eu estou padecendo de angústia, de depressão, não consigo sair desse quarto. Você vai sair em nome de Jesus. Pelo poder do sangue do Cordeiro, você vai sair, você vai se levantar. Eu sei, porque eu passo pelos vales da sombra da morte e o Senhor tem me levantado, o Senhor tem falado comigo. Se não fora o Senhor na minha vida, eu não estaria aqui ministrando essa palavra que Ele colocou no meu coração. Se não fora o Senhor para me levantar do meu leito de enfermidade, do meu leito de dor, aonde eu tenho passado, eu não estaria ministrando essa palavra. Eu ministro ela na dor, na enfermidade, porque o Senhor me chamou, Ele me chamou para ser ministra da sua palavra, para falar da sua palavra. Eu não tenho teologia, eu não fiz faculdade de teologia, mas eu tenho algo que Deus me deu de muito precioso, que é o teu Espírito Santo. É aquele que me guia, aquele que me consola, aquele que me conforta, aquele que me leva nos pastos verdejantes da sua palavra. Quando eu estou ferida, machucada, como um soldado prostrado, o Senhor vem com o seu refrigério, me levanta diante das minhas lágrimas e me coloca de pé novamente. Você não é diferente, você não é diferente. Soldado ferido é soldado de guerra. Se você está ferida é porque você estava na guerra e Deus estava com você. Então te levanta, te coloca de pé,
Coloca a espada de novo nas suas mãos e vai guerrear contra quem você tem que guerrear. Não é contra sua esposa, não é contra seu esposo, não é contra seus filhos, não é contra sua igreja, não é contra sua família, não é contra os seus amigos de trabalho, não é contra a sociedade, não é contra o presidente, não é contra os governadores. Vai guerrear, meu irmão, contra Satanás, contra o diabo, e vai colocar ele no lugar dele, em nome de Jesus, que é debaixo dos teus pés, pela autoridade do Espírito Santo, no fogo do Senhor, no fogo consumidor do sangue do Cordeiro. Coloca ele por terra nessa tarde, em nome de Jesus, em nome de Jesus, de canta labachou, em nome de Jesus, pelo poder que é no sangue de Jesus, que o Senhor entre na sua vida, alcance a sua vida por essa palavra. Seja um profeta Ezequiel, te levanta, deixa o Espírito Santo te conduzir aonde ele tem que te conduzir. Remante-o e decanta labachai, deixa ele te levar nos lugares mais árduos dessa vida, ainda que você não acredite que possa haver uma mudança. Diz ao Senhor, tu sabes, e sabes que Deus sabe todas as coisas e conhece todas as coisas. Quando Ezequiel disse para Deus, quando Deus disse para Ezequiel se aquele vale de ossos secos poderia reviver, foi isso que ele disse para o Senhor, tu o sabes. Então quando Deus falar contigo, se a sua casa pode reviver, você fala, Deus, está nas tuas mãos, tu sabes. Entrega, entrega e deixa nas mãos do Senhor e começa a tirar dos seus lábios a palavra de derrota. Começa a tirar dos teus lábios a palavra de maldição e começa a decretar vida em nome do Senhor Jesus, pela glória do Senhor. Que o Senhor Jesus entre na sua casa nessa tarde. Pai, em nome do Senhor Jesus, é a tua palavra, Senhor. É a sua palavra, Senhor. Como tu restaurou esse povo, Senhor, que estava como um vale de ossos secos, sequíssimos. Tu trouxe, Senhor, a vida, a restauração para esse povo de Israel, pela boca do profeta Ezequiel. Meu Deus, que o Senhor também possa, Senhor, usar os meus lábios, Senhor, para profetizar também, Senhor, vida, aqueles que estão sem vida, que aqueles que ouvirem essa palavra também nessa tarde se levantem como verdadeiros profetas, profetas de bênçãos, de vitórias, profetas que tenham ousadia, coragem para plantar os seus pés na sua presença, os seus joelhos, as suas lágrimas, que esses soldados, Senhor, que estão feridos, machucados, dilacerados, Senhor, muitas das vezes tem soldados, profetas que foram feridos dentro de igrejas, por pessoas de dentro de próprias de igreja, que foram feridos, machucados, que o Senhor, Pai, restaure esse coração, restaure, Senhor, restaure vida de pastores, missionários, missionárias, restaure, Senhor, vidas de mulheres de Deus, mulheres que outrora dirigiam um ciclo de oração, que tinha a oração no seu ambiente, Senhor, no seu coração, e hoje não consegue, Deus, levantar as mãos para cima e dizer, Senhor, eis-me aqui. Senhor, entra nesses lares, entra nessas vidas, entra na minha casa, entra na casa dos meus familiares, Senhor. Nessa tarde eu quero entregar essa palavra diante do Senhor, que essas vidas que possam ouvir essa palavra, possam encontrar no Senhor essa autoridade, Senhor, que o olhar pelo Espírito Santo, o ouvir pelo Espírito Santo, falar pelo Espírito. Senhor, não deixe, Pai, sair da nossa boca uma palavra que não venha de Ti, Senhor. Somos profetas, Pai, mas profetas que querem ouvir a Tua voz, que querem ouvir e falar o que Tu mandar. Porque quando nós profetizamos aquilo que o Senhor fala, há cura, libertação e salvação de almas. Por isso, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço, Pai. E nós queremos continuar conectados à Tua palavra, à Tua verdade, em nome do Senhor Jesus. Que essa palavra, ela encontre o seu coração nessa tarde. Que essa palavra, ela venha como vida
vida para a sua vida nessa tarde, para o seu coração, para o seu chamado, para o seu ministério, para a sua vida espiritual, para o seu corpo físico, que haja cura, que haja libertação, que o Senhor possa entrar na sua casa e fazer realmente uma morada em nome do Senhor Jesus.